Oi, gente, como é que vocês estão? Bem-vindos ao vlog de fevereiro. Eu sei que parece que eu estou gravando muito tarde esse take. Eu até tentei gravar antes, mas não deu. Só que eu li muito. Gente, eu li muito e vocês não vão acreditar o tanto que eu li. Então, pra gente começar, vamos começar já com conclusão, é claro, né? Eu concluí o livro da Casa de Chama e Sombra. Eu marquei alguns trechos, não foram muitos. Basicamente, os trechos que eu marquei são do Ran e da Lydia, e que é o meu casal favorito, né? E eu concluí e eu gostei do final, achei que o final ficou bom, sabe? Não acho que ficou ruim. Ainda tem um epílogo do Ran e da Lydia no finalzinho do livro. E assim, eu gostei, sabe, gente? Só que o problema desse livro pra mim é que ele deixou muitas pontas soltas com os outros personagens. O Ethan ficou... As coisas em relação ao Ethan ficaram em aberto. As coisas em relação àquela ceifadora lá, que a loba que virou ceifadora, ficou em aberto. As coisas sobre o Tarion também ficou em aberto. Então, assim, ficou muita coisa sem fechamento. E eu achei isso estranho. Assim, eu sei que ela provavelmente vai querer escrever mais livros, mas eu acho que ela vai focar em outros personagens. Acho que o Ethan e o Tarion foram os personagens mais, assim, desprezados desse livro, entendeu? Eu tenho muitas críticas em relação a isso. E o Ethan é um bom personagem. Eu acho que ele pode entregar muito mais. Já deu pra perceber que ele tá interessado, mas ele nem sabe que ele está interessado em uma das lobas, que segundo ele tem cheiro de morango e canela. E assim, e ele agora é o primo, né? Primo dos lobos. Então, ele é o líder dos lobos. Então, sim, tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que a autora perdeu uma oportunidade absurda, absurda. Porque tem uma hora que uma loba morre e eles vão meio que ressuscitar a loba. Só que ao invés de ressuscitar a loba, eles poderiam ter ressuscitado a Danica no corpo da loba. Entendem? Gente, seria uma jogada de mestre e daria um final bacana pro Bakhtian. E assim, a Bryce poderia colocar a amiga dela, mais o Bakhtian, pra coordenar a outra terra lá, né? Aven. Eu esqueci o nome do lugar, gente, eu esqueci. Eu já esqueci. É uma ilha separada dos féricos, né? Albanianos e tal, e de outro lado que eu esqueci. Enfim, a Valen. Cara, teria sido tão melhor, teria sido tão incrível, mas isso não aconteceu. E aí a tal da loba acabou voltando e virando ceifadora. O que, tipo... Sabe aquela personagem, eu já não tava gostando dela? Ela virar ceifadora, não virar ceifadora, pra mim tanto faz. Mas assim, eu queria que mais pontas tivessem sido fechadas. Eu senti isso, eu senti falta disso, entendeu? E sei lá, assim... É porque, não sei, eu não gosto tanto do casal da Bryce e do Hunt. Eles acham a Bryce muito chata. Ela só quer ser a garota fodona que fala palavrão, que faz o que pensa, não sei o que. Mas eu acho ela muito, assim... Porque a Bryce é o tipo de pessoa que provavelmente eu não seria amiga. Entendem? Ela é de outro tipo. Aquela tipo de pessoa que fica... como eu posso dizer, sacaneando todo mundo o tempo todo, sabe? Mas a única coisa que eu gosto muito desse livro é a amizade profunda de irmandade da Bryce com o Han. O irmão dela, não é o Hunt, é o Ran, né? O Ran da Lydia. Então, assim, que é o irmão da Bryce. Eles são muito lindos e fofos o livro inteiro, então, assim, isso salva bastante em relação a Bryce, porque a Bryce e o Hunt, pra mim, e nada é a mesma coisa. Não gosto do casal. Então, assim, o livro foi decepcionante em muitos aspectos. Então, você lê tudo isso, ainda achar ele um pouco decepcionante em vários aspectos, dá uma nota de 3. Eu dei 3 estrelas pra ele, selo amor perfeito. E é isso aí. E tô esperando. Se lançar outro livro, eu vou ler, porque eu quero saber o que vai acontecer. Mas, assim... É difícil, sabe? Porque eu queria ter visto mais do Ran e da Lydia. E o pouco que eu acho que mostraram um pouco, entendem? Ah, não sei. Enfim, né? E vamos para a próxima leitura que eu iniciei, gente. Assim, eu continuo lendo o livro do gatinho,
mas eu ainda não avancei tanto assim. Eu li o primeiro relato, agora a gente vai pro segundo amigo. Eu acho que vou esperar falar do segundo amigo pra eu poder falar um pouco mais do livro pra vocês. Mas, assim, é porque é um livro muito triste. Toda hora que eu começo a ler, eu quero chorar. Então, assim, eu tô literalmente evitando a leitura dele pra ver se eu choro menos. Então, assim, tava muito ruim pra eu ler isso na rua, porque, cara, não dá pra você estar lendo e chorando no trabalho, sabe? Isso não rola, não dá pra fazer isso. Então, agora que tá iniciando o feriadão, eu quero ver se eu finalizo ele aqui em casa mesmo. Tentar dar uma corrida nele, porque ele é um livro pequeno e eu tava parando por causa dessas coisas de ficar chorando. Então, assim, eu quero ver se eu finalizo ele pra iniciar a leitura que eu separei, obrigatória, de fevereiro, que eu nem lembro qual é, eu tenho que olhar. Porque eu não fiz chibiar pra fevereiro, né? Porque eu estou querendo ler as coisas que venham surgir para o meu coração. Então, eu ainda não fiz. E eu não vou fazer. Provavelmente vou fazer só em março. Chibiar. E vamos para as revelações? Eu comecei o volume 3 do The Sangue Cinzas. Estão preparados? Estão preparados? Vou mostrar. Gente, que livro é isso? Aqui, ó. Tadá! Eu tô aqui, gente. Sim, eu estou aqui. E eu estou tentando ler devagar esse livro. É A Coroa de Ossos Dourados. Ele é o volume 3. Depois dele eu tenho que começar a ler um spin-off, que eu já comprei, tá aqui em casa. Vocês já viram no outro vídeo. Então, assim, eu tô... Tá no finalzinho já. Tô aqui. E, assim, tem muitas partes legais. Tô gostando bastante desse livro. Vai ser favorito, com certeza. Mas, até o presente momento, eu não tô entendendo por que as pessoas dizem que gostam mais do volume 3 do que o volume 2. Porque eu achei o volume 2 incrível, incrível. Então, não sei. Até o presente momento. Se fosse pra eu... Ai, Kellen, escolha entre o volume 3 e o volume 2. Volume 2. Então, não sei por que as pessoas não gostaram tanto do volume 2. Além disso, uma característica dessa série, que é muito, muito forte, é que a gente acompanha o dia a dia do casal. Então, assim, não é aquele tipo de livro que o casal vai ficar junto no final. É o tipo de livro que o casal fica junto relativamente, né, depois de um tempo, mas não é nem no começo, mas depois de um tempo, eles se acertam, eles têm DRs, eles têm conflitos, mas eles sentam, eles resolvem sair em frente como um casal. E isso eu não vejo abordar em a maioria dos livros, principalmente, por exemplo, os livros da Sarah J. Maas, ela sempre deixa essas coisas para serem resolvidas no final, o que é bem frustrante, porque você não tem o desenvolvimento do casal como casal. Aqui eu tenho o desenvolvimento do casal como casal, e eu acho isso muito legal, porque a gente consegue ver o que realmente eles são, sabe? Um pro outro, como eles lidam um com o outro. E sim, tem muitas cenas de Hot, bem feitas, bem escritas. Eu gosto muito das partes de Hot, acho elas críveis, e isso é bem legal, porque, por exemplo, as cenas daqui não são críveis, as daqui são críveis. Então, se a gente for comparar isso, né, em relação a isso, essa série é 1000 vezes melhor do que essa série da Sarah. Infelizmente, é a minha série que eu menos gosto. E a gente tá num ponto da história, que a gente tá indo despertar Nictus. Então, assim, gente, não sei o que vai dar, mas eu acho que esse livro vai parar com o despertar dele. É o que eu acho. Acho que a gente vai acompanhar até isso, porque a gente conseguiu ver um vislumbre do Ian. Porque a gente tem 2 livros que a gente só ouve falar do Ian, que é o irmão da Penélope. E ela fala, e ela sabe que ele é um acendido, mas a gente não tem certeza de que tipo de acendido ele é. Ele aparece aqui, ele fala com ela, ele tem um encontro com ela, e a gente tem um choque de realidade, porque, caraca, velho, ele deve estar sofrendo muito lá. Porque o que deu pra entender é que ele tá fazendo um jogo duplo. E isso é muito complicado de diversas formas. E assim, foi marcado um outro encontro para que ela encontre com a rainha e o outro rei lá de Solis, a Penélope, e assim, e faça uma negociação. E assim, eu espero que nesse encontro eles consigam raptar o Ian para o lado deles, porque coitado desse cara, ele deve estar sofrendo pra cacete, tendo que lidar com tudo aquilo, toda aquela podridão de Solis, porque ele foi enganado como todo mundo, como a Penélope foi enganada, ele foi enganado também, que nem o Cass
falou que quando ele era aprisionado e os ascendidos queriam transformar novas pessoas em ascendidos, a maioria das pessoas nem sabiam o que ia acontecer. Elas não sabiam, elas simplesmente eram drogadas e jogadas lá. E elas eram drenadas e depois o sangue era trocado pelo do Atlantis e aí virava vampiro, né? Então, assim, eles achavam que era uma coisa e quando via mesmo era outra. E então, assim, muito complicado, sabe? E a gente tem uma personagem que entrou aqui muito legal, que é uma escritora, e o livro dela aparece desde o primeiro livro aqui. É um livro que a Poppy começa a ler e tal. A Poppy é a Penélope, né? É o apelido dela. E assim, a gente tem esse livro ao longo de todos os livros deles lendo ou comentando sobre capítulos desse livro. E nesse livro a gente conhece a escritora pessoalmente. E, cara, ela é demais. Gostei demais dessa personagem. Espero ver mais dela aqui, nesse ou no próximo, mas assim, eu já estou super, super curiosa para o volume 4, que a gente vai ter um spin-off do Nictus, e porque eu não sei qual é o ponto da história que vai retratar dele. Se vai ser um prequel, ou se vai ser uma história de continuação daqui, só que focada no Nictus. Então, eu não sei. Então, assim, eu tô muito, muito, muito curiosa mesmo, e quero saber como é que o Nictus é, como ela desenhou o personagem do Nictus, né? Porque o Cass é maravilhoso. E a gente tem que saber como vai ser o Nictus. Então, não sei, gente. Eu tô muito feliz lendo essa série. Foi uma surpresa muito grande, um presente esse ano. E eu tô me divertindo muito lendo. Então, esse fim de semana, com certeza, eu vou terminar de ler. Isso aí é fato. E aí eu vou ver quais vão ser as minhas próximas leituras. Aí eu venho e falo pra vocês, tá bom? Então, até o próximo take. E aí, gente, faz muito tempo que eu não venho aqui, né? Gente, eu sei que eu tô com uma cara de tipo, nossa, né? Agora que eu vim aqui, eu preciso falar pra vocês que muitas coisas aconteceram neste período de tempo que eu não gravei trecho do vlog. E sim, gente, toda hora eu parava e pensava, gente, eu tenho que gravar, gente, eu tenho que gravar. E eu não gravei. Então, o que acontece? Eu li muito, gente. E eu terminei o volume 3, né? Que vocês podem ver, tá aqui. E assim, a gente tem um final bombástico. E a gente tem um encontro da Sbeth, né? Sbeth não, da mãe da Rainha do Sangue, né? Que é a mãe da Pop. Com ela e com os outros. E, gente, acontece muitas tragédias. Muitas tragédias. Alguns personagens morrem. Um deles eu ainda não me recuperei que morreu, porque eu não acho, sabe? É porque eu acho que tinha todo um plot pra desenvolver sobre ele, sabe? Com ele, sabe? Então, assim, eu achei muito triste ele ter sido ceifado desse jeito. Então, e assim, eu não vejo como trazer ele de volta na história, acho impossível, de verdade. Mas eu gostei muito. Gente, é o terceiro volume. Vocês podem ver aqui, é o terceiro volume. E assim, dentro da série de Sangue Cinza, são 3 primeiros volumes. E aí a gente tem um primeiro spin-off, que a gente entra mais na história do Nictus e da Sera, que são os avós da Pop. Então, muita coisa pra explicar. É um prequel, um spin-off de prequel que vai, assim, a gente vai lendo um e depois volta pra ler o outro, e tem toda uma sequência que eu tô seguindo, tá? Mas assim, esse livro é incrível, essa série é incrível, eu tô muito apaixonada, eu amei demais, 5 estrelas, gente, favoritado. Então, essa série tá muito, muito incrível pra mim, e aí o que aconteceu, eu comecei a ler o primeiro, do spin-off. E o que aconteceu? Eu terminei. Sim, gente, eu comecei e já terminei o livro. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu marquei tudo isso, e eu tô falando que só esse livro aqui são 700 páginas. São 700 e... deixa eu olhar aqui. 769 páginas. Então, é muita coisa. Eu li muito. Nesse feriadão de carnaval, eu não pintei, eu não joguei PlayStation. Eu li esse livro inteiro em poucos dias. E assim, eu tava literalmente devorando, porque... eu só queria, toda vez que a gente tinha algumas cenas da série do Nicto, elas eram incríveis. E o Nicto é incrível, é um personagem incrível, a Sera também.
Então você se apaixona logo por eles. E assim, todo o clã de deuses que ajuda o Nicto, que são apoiadores do Nictus, eles são muito legais e você gosta muito deles. Então é impossível você não gostar da história, sabe? E muita coisa acontece. Muita. Aí no final tem, gente, muitas revelações bombásticas, que entrelaça muita coisa do que acontece aqui com a série da Pop do Castle. E aí a gente entende o porquê que o Nictus tratou a Pop da forma que ele tratou aqui quando ela encontrou com ele. E assim, e a gente vai entender ainda sobre a questão da hibernação, eu acho que ainda vai ser explicado. Mas aqui a gente ainda tá vendo, sabe, os avós dela se conhecerem. Tá? E, gente, é uma loucura. Porque a Sera é como se. Eu vou explicar um pouquinho desse livro aqui. Um antepassado da Sera fez um acordo com o primordial da morte, né? Falando que tem vários primordiais de várias categorias. Tem o primordial da vida, o primordial da morte, aí tem o da beleza, tem não sei o que, enfim. Vários tipos de primordiais. E aí ele fez um acordo para ele controlar o clima da colheita e tal. Em troca disso, o que o primordial pediu? A primeira descendente mulher da linhagem. E ele queria para ver a consorte dele. E nesse esquema, ele tinha acabado de perder a esposa dele, que era coração gêmeo. E a gente já viu esse termo aqui. Coração gêmeo é o mesmo tipo de sentido que você, por exemplo, pensa no crepúsculo, que tem uma ligação, que uma pessoa, tipo, é conectada a outra, uma pessoa, tipo, foi feita para outra. Então, são esse tipo de definições de corações gêmeos. Então, poucas vezes as pessoas encontram o seu coração gêmeo. É muito, muito raro. E assim, ele tinha e ele perdeu. E é explicado um pouco mais pro final como aconteceu a morte da esposa dele. Só que ele já tinha um filho também, que é o Nictus. Então o acordo foi feito. E aí assim que ele morreu, o poder dele passou pro Nictus. E ele virou o novo primordial da morte. Então é ele que cuida como é que é o nome? Do portal de Asmodel. E assim, quando os mortos morrem e vão pra lá, pra seleção, de onde vai, se vai pro céu, se vai pro... que o céu deles é o vale, ou o abismo, que seria o inferno. Então, assim, tem muitas nuances dentro disso. Então, é um livro muito interessante, explica muita coisa. E assim, e aí ele tem essa consorte. Cara, ele tem que assumir ela, só que ele não quer, ele rejeita ela. Quando chega a hora, ela foi toda preparada pelos humanos para ser a consorte. Então ninguém nem sabe quem ela é. Ela é princesa, ela é a primogênita, ela é que deveria ascender ao trono, mas ela meio que foi dada para o outro. Então, desde pequena, ela já é preparada para isso. Só que os mortais acham que o acordo tem que ser cancelado. E para isso, ela tem que fazer a fraqueza do primordial, que é se tornar a pessoa amada por ele e depois matar ele. Que aí tem dizendo que é só assim que se mata um primordial. E aí ela foi treinada a vida inteira para matar ele. Só que, assim, quando ela conhece ele, aqui, ela não sabe quem ele é. E eles acabam tendo uma conexão muito forte. E todos os encontros deles são muito legais. Então, tem muitos trechos que ela tá com a família, ela tá com o pessoal do campo, ela tá em vários lugares, fazendo várias coisas diferentes. E você fica ansiando pela cena dos dois, porque é muito legal. Muito, muito legal. E é muito bem construído. Então, até que chega um momento que ele vai reivindicar ela. E aí as coisas pegam fogo. Porque aí, gente, vai acontecer tanta coisa. E no finalzinho desse livro tem muitas revelações. Muitas revelações. Que já vai dar gancho pra gente começar o outro livro. Então, lembrando, eu comecei e terminei de ler este livro, que é maravilhoso, 5 estrelas, meu favoritado. Amo muito a série Nictus. E aí, comecei o volume 4, A Guerra das Duas Rainhas. Gente, eu tô muito no início. Muito no início. Eu tô na página 94 ainda. E assim, eu tô gostando, mas eu estou com o coração sofrido. Porque, lembrando, o Castle foi preso. A Pop, ela adquiriu um novo poder. Não é que ela adquiriu, é como se ela descobrisse
os poderes que ela tem. Aos poucos, os poderes dela estão se manifestando. Então, ela não tinha só uma coisa, ela tem várias coisas. E aos poucos, isso está sendo desperto dentro dela. Então, com a separação do Castle, muita coisa aconteceu. Além disso, ela conseguiu a ajuda dos Dracontinos. Então, tá uma loucura, gente. Tá uma loucura total, entendeu? Total. E nesse momento aqui no livro onde eu estou, porque a Poppy fez um plano para mandar uma mensagem para a Rainha de Sangue que está mandando o Castle encarcerado, ela enviou a cabeça do rei, ou seja, o cara com quem ela casou, para ela. Então, o que ela fez? Ela mandou o dedo do Castle para ela, com a aliança. Então, a Poppy tá surtando no nível. E o Keiran, que é o Lupino, né, tá tentando acalmar ela. Mas assim, gente, essa série é incrível porque tem tantos personagens incríveis. E aí a gente vê os Dragontinos mais jovens aqui, e aqui eles já estão adultos, sabe? Então é interessante você ver eles jovens aqui e aqui adulto. Cara, tá incrível essa série, tá incrível. E assim, eu vou continuar lendo mesmo. Não sei quando vou fazer uma próxima TBR. Porque eu tô achando que eu tô fluindo tão bem, assim. E essas leituras estão me deixando tão feliz. Então, eu vou continuar lendo assim. Não sei se eu vou focar na leitura desse mês. Talvez eu jogue os outros livros que eu tinha feito, que só tem uma coisa de metas, né? De livro por mês. Qualquer coisa eu jogo pro outro. Esse mês de fevereiro, eu não fiz, né, TBA, e também não sei quando que eu vou fazer uma nova TBA. Mas em março eu vou ler o terceiro livro de Guild. Então, mesmo que eu esteja lendo, que eu vou terminar e vou começar o livro do Guild, porque eu quero muito saber o que acontece no Guild. E eu vou ler com a Fabi e com o Davidson, e a gente tá gostando muito da série. Então, isso já é combinado. Então, isso eu vou fazer em março. Mas, gente, enquanto isso, eu vou lendo. Então, esse é o último terceiro livro que eu comprei, que eu tô comprando os livros da série de 3 em 3, porque os livros são caros, tá, gente? Eles não são baratos. Então, vou ver se agora no final do mês eu consigo comprar os outros 3 livros, que aí é o volume 2 aqui, e eu tenho que ver as sequências de quanto, acho que é o 2 e o 3 desse, e mais um desse. Não sei, tenho que olhar, ler a sequência, que eu tenho um print que a Fabi deu pra gente, com a ordem certa da leitura dos livros. Então, gente, os livros são muito conectados. Muita coisa que falou aqui tá sendo explorada aqui. Então faz muito sentido ler esse livro primeiro, sabe? E, assim, eu quero muito que a Poppy resgate logo o Cash. Porque, nossa, ele tá sofrendo pra cacete, velho. Ela tá torturando ele horrendamente. Agora já teve até o dedo decepado. Nem sei se ela vai conseguir curar esse dedo nele. Então a gente não sabe. Vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu estou, assim, muito leitora, gente. Muito, muito leitora. Só não tô registrando, mas eu tô muito leitora. Então vamos lá, depois eu volto pra dar mais atualizações pra vocês. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu vim aqui trazer a atualização do vlog. E assim, se você estiver escutando um barulho estranho no fundo, é minha máquina de lavar, tá bom? Então não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Então vamos lá. Se passaram alguns dias e o que aconteceu? Eu foquei muito na Guerra das Duas Rainhas e eu concluí hoje, tá? Vou até tirar ele aqui, porque eu tô usando esses marca-textos imantados. Marca-página, né? Esse aqui é bem fofinho. Aqui. Olha que bonitinho. Atrás também tem imagem, ó. Eu ganhei uns 3 desses, são muito bonitinhos. E eu terminei, né? A Guerra das Duas Rainhas, eu marquei bastante. Assim, teve uma coisa que me desagradou nesse livro, e eu conversando com alguns amigos, eles também se desagradaram. Ficou muito esquisito o trio, Keiran, Castle e Poppy, porque eles fizeram a união. E assim, eu não sei que vibe a autora queria chegar, mas
pareceu até que eles viraram um trisal, entendeu? Aí parece que eu conversando com os amigos, conversando com a Fabi também, a Fabi falou que a autora desconfirmou, disse que não, eles não são um trisal, é só um relacionamento intenso e tal, mas que eles não são um trisal. Então, aí tem algumas cenas, as cenas dessa união foram, pra mim, totalmente desnecessárias. Algumas cenas depois sobre isso ficou esquisito, entendeu? Então, essa parte eu não gostei. Mas Pop continua muito boa com o Castor. E, assim, as partes que o Castor narra, porque finalmente é o primeiro livro da série que tem umas partes da visão do Castor. Então a gente tem a visão da Pop e a visão do Castor. E ele começa o livro, assim, preso, né? Então tem muita coisa rolando. Ele passa por muita tortura. Então a gente tem dois lugares que tá acompanhando ao mesmo tempo. Eu gostei de vários personagens novos que entraram aqui, que a gente já ouvia falar deles nos livros, mas eles não apareciam. Como foi o Malik, como foi a Aya, que é a irmã da Pop. Então, assim, rolou muita coisa legal aqui nesse livro. E o final foi bombástico, bombástico mesmo. Então, assim, o livro é muito bom. Mas por causa disso, por causa dessa situação da união, que eu achei bem desnecessária e nada a ver, eu não dei 5 estrelas, eu dei 4 estrelas, tá? E aí, eu marquei bastante. E já estou com saudade de Nictus, e o próximo livro vai ser de Nictus. Mas Kellen, você tinha comprado outro livro? Não. Então o que eu fiz? Eu comprei mais 3. E eu vou abrir aqui com vocês, tá até aqui, ó. Tadã! Vou abrir aqui com vocês, que eu comprei mais 3. Os 3 próximos da sequência que tem que ler. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, pra apresentar pra vocês na ordem, né? Acho que o próximo é esse aqui, Uma Luz na Chama, é o volume 2 do spin-off, que é do Nictus. Bem legal, né? Ó, já tá aqui preparado, gente, para eu começar. Sim, gente, o surto continua, porque eu não consigo parar. Gente, eu li em pouquíssimo tempo isso aqui. Pouquíssimo tempo. E eu ralentei pra ir devagar, entendeu? Então, assim, eu já li. Agora vamos para o segundo do spin-off. Não sei se eu vou começar ainda essa semana. Eu quero ver se eu completo alguns livros que tá aí pelo caminho, como esse, tá? Pelo caminho. Eu quero ver qual é o de fevereiro da minha tibiar lá. Aquela, não fiz tibiar, mas daquele planejamento que eu não lembro qual é. Eu tenho que olhar nas minhas anotações. Então, nós temos o segundo do spin-off, voltando pro unboxing, né? Temos o quinto, que eu vou ler logo depois desse, que é Uma Alma de Cinzas e Sangue. As capas são tudo muito parecidas, né? Mas o engraçado é que essas coisas do fundo, elas são... Como eu posso explicar? Elas são muito pertinentes. Sempre tem um motivo, sempre tem um significado. Por exemplo, a Guerra das Duas Rainhas, você vê que tem um dragão aqui. A partir desse livro, os dragontinos aparecem muito e ele é muito presente e, tipo, eles fazem a diferença na história real. Então faz sentido ter o símbolo dos dragontinos aqui. Agora, o segundo do spin-off, a gente tá vendo que é um lobo. Provavelmente é quando vai surgir os lupinos, né? Então, não sei. Agora esse aqui eu não sei. Parece um sol partido. Não tenho certeza. Então, todos eles têm significado. E vamos para o último. Foram 3 livros que eu comprei. O terceiro do spin-off. Um Fogo na Carne. Na Carne. Muito bonito. Muito bonito. Então, assim, ele não é tão grande quanto os outros. Ele é mais sensível, eu acho. Ele é menor do que o outro, do que o primeiro, né? Eu acho, né? Não sei. Mas eu senti que tinha algumas partes do primeiro, do spin-off, que, tipo, podia ter sido simplificado, sabe? Não precisava ter tanto detalhe. Mas depois, quando a Sera entra no mundo do Nictus, né? Nossa, velho, a história ganha outros contornos e é bem mais legal, bem mais interessante e tudo mais. Então, assim, é uma série que eu tô gostando bastante. Tem tudo pra ser uma grande série favorita, porque os personagens são muito bons, os personagens são incríveis. Então, eu estou gostando bastante. Então, é isso, gente. O unboxing tá aqui. Eu concluí mais um livro. Não sei se eu vou conseguir concluir mais algum até o final
dessa semana, porque é a última semana de fevereiro. Vou olhar qual é o que eu tinha separado pra ler em fevereiro, que esse aqui é de janeiro, né, que eu não terminei. Porque o surto está aí, né, gente, eu lendo Sangue e Cinzas desenfreadamente. Então eu vou ver, e provavelmente o próximo trecho já vai ser a conclusão do que eu consegui ler, do que eu não consegui ler. Mas assim, eu tô gostando muito e tá sendo gratificante, sabe? Fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz e impactada e emocionada com uma série e, tipo, tão ansiosa pra ler página por página. Então, assim, tô gostando demais e super indico, tá, gente? Tô pensando em fazer um vídeo especial pra vocês de motivos pra ler essa série, pra vocês darem oportunidade, porque o que eu fiquei sabendo é que demorou muito pra lançar em português aqui os livros, porque no início não vendeu muito bem. Então, os livros, eles não são baratos. Os primeiros, você consegue o kit do 1 e do 2, do 3 e do 4, do 3 do primeiro spin-off. Então, assim, você consegue. Mas dos últimos, por exemplo, esses todos aqui, eu comprei separados. Então, um deles foi, tipo, 50 e pouco, outro foi 60 e pouco. Então, baratos eles não são. Mas esses de kits, pra você pegar e ler e ver se você vai gostar ou não da série, fica barato, porque você compra 2 livros e cada um sai por 30 e pouco, sabe? Então valeu muito a pena quando eu comprei os primeiros livros em kit. Valeu super a pena. Então é isso, gente. Depois eu volto com mais atualizações. E, gente, eu voltei para encerrar o vlog. O que fizemos nesses últimos dias? Que eu não vim falar para vocês o que fizemos. Lemos o segundo spin-off, Uma Luz na Chama, é o volume 2 do spin-off, que a gente vê o Nictus e a Sera, né, vê o desenvolvimento, e até onde eu fui. Marquei algumas coisas, eu fui até a metade. E assim, eu só não terminei porque eu quis ir mais devagar. Então eu tô indo mais devagar. Então, por isso que eu não... Mesmo porque esse mês agora de março, eu vou ler a continuação de Guilt. E eu não queria estar desesperada, eufórica da vida. Então, eu dei uma freada aí. Mas aí eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei pra mim. Um item de colecionador. Eu imagino que vocês vão achar estranho que item de colecionador é esse. Não, não é um livro, não é nada de literatura, mas é um item de colecionador. E quem coleciona muito, muitas vezes ganha dinheiro com isso. Mas não é o meu intuito. Meu intuito era ter pra mim mesmo, sabe? E aí, o que eu comprei? Eu comprei uma Barbie colecionável. Sim, eu sempre quis ser uma Barbie. Eu nunca pude ter quando criança. E depois de adulta, eu continuei com esse sentimento querendo ter. Inclusive, vocês já viram em alguns vídeos que eu já mostrei aqui, eu tenho muitos vídeos de DVDs da Barbie, de filmes da Barbie que eu gostei muito, que eu compro, que eu tenho, e eu vejo e revejo, porque eu gosto, sabe? Apesar de não ter gostado do live action, eu sei, muita gente amou, eu tenho muitas ressalvas sobre o live action. Assim, ele não retratou a Barbie como ela é, a verdade é essa, e assim, eles menosprezaram muito a figura do Ken no mundo da Barbie, sabe? Então, assim, eu não gostei. A única coisa que ficou bacana foi a caracterização dos atores, só isso, nada mais.
Então, voltando para isso. Era o meu presente de Natal de 2025, que eu deixei pra comprar no início de janeiro. Porque, tipo, eu tava sem caixa, né? Aí porque esses itens, eles não são baratos. Tipo, eu gastei caro. Tipo, eu gastei mais de 300, entendeu? Só pra vocês saberem. Então, tipo, é um negócio que você tem porque você quer e porque, tipo, é um sonho seu ter e tal. Então, assim, dentro das bonecas Barbie, existem várias linhas colecionáveis. Tem muitas. Inclusive, tem umas linhas de atores e atrizes famosos, escritores. Eu vi a Barbie da Isabel Allende. Sim, eu vi, gente. Essa Barbie existe. Então, assim, tem muitas coisas. E, assim, o que é mais constante são duas linhas de colecionável. Que é a Barbie Signature e a Barbie Dream Wish. A Dream Wish, creio que seja isso. E aí a Signature é aquela do Holiday. Então todo ano sai uma Signature. E ela é tipo pra comemorar o Natal, entendeu? Então essa Barbie ela foi lançada no Natal de 2025. E aí eu vou mostrar pra vocês atrás da caixa. Porque tem várias, tá vendo? E aí elas têm os mesmos vestidos e elas são bem bonitas. Todas elas são muito bonitas. E aí a principal. Então qual que eu queria? Eu queria a principal. Gente, eu vou mostrar a frente. Eu tô guardando a caixa porque eu tenho um certificado aqui dela, que vem com certificado de que é uma Barbie original e tudo mais. Mesmo porque se eu quiser vender ela posteriormente, ela vai valer muito mais do que eu comprei. Então, assim, tem gente que realmente faz fortuna com compra e venda de Barbie. Não é o meu caso. Eu queria ter pra mim. Então, quando eu fui tirar a Barbie daqui de dentro, gente, foi muito difícil. Ela tava muito amarrada. Mas eu consegui tirar. E aí eu vou mostrar pra vocês. Ela tá bem aqui na minha estante, mas eu vou arrumar um lugar melhor pra ela. Inclusive, estou pensando em comprar uma caixinha, sabe, de acrílico, pra colocar ela bonitinha, pra ela ficar firme e não sujar, porque aqui tem muita poeira, cara, tem muita poeira na cidade onde eu vivo, aqui no bairro onde eu vivo em Brasília. Então, ela tá aqui, eu vou mostrar pra vocês que ela tá apoiada no pedestal. Por quê? Porque eu não descobri ainda como usar o pedestal que veio nela. E sim, eu procurei na internet, eu procurei em vídeos. Os pedestais que as pessoas têm é diferente desse pedestal. Então eu não sei como usar esse pedestal. Se alguém que está vendo esse vídeo sabe como usar esse pedestal, por favor me conte. Vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Ela está apoiada com a mão no pedestal. Porque foi a única coisa que eu consegui fazer. Não sei se tá focando, espero que esteja focando. Mas eu vou pegar ela aqui pra vocês verem. Aqui. Então, esta é a minha Barbie de colecionador. Eu ainda tô pensando em passar um pente no cabelo dela, porque eu acho que tá muito bagunçado, vocês estão vendo? Mas ela veio desse jeito. O engraçado é que a caixa tava com a cabeça dela desse jeito assim. Eu tava tão agoniada. A primeira coisa que eu fiz foi pegar e arrumar o rosto dela, pra ela ficar normal, sabe? Ela tava assim, nossa, sem condição. E ela, por ser colecionável, ela mexe, mas tipo, ela tem essa dobra permanente. E aqui também, essa pose é permanente, tá? Ela não dobra os joelhos. O sapatinho dela é muito bonito também. Eu não quis tirar uma liguinha que tem aqui, não sei se vocês conseguem ver, porque eu acho que ele tá segurando o sapato. Então eu não tirei. E aí esse é o vestido da minha Barbie Holiday 2025 Signature. Olha que bonita. E aí eu vou deixar ela mesmo na estante. Vou arrumar um lugar bonitinho. E eu queria a original mesmo. Nunca tive uma, então eu queria a original. Eu penso mais pra frente comprar a morena. Eles lançam da Dream Wish. Eles vão lançando. Eles lançam a preta, depois eles lançam a oriental, depois eles lançam a... Como é que é o nome? A loira. Eles vão alterando nessa linha, sabe? E aqui, ó, vou mostrar pra vocês o pedestal. O pedestal é muito esquisito, gente. Ele é assim. Ele é esquisito. E os pedestais que eu vi na internet, eles não são assim, tá vendo? Então, eu não sei como usar esse pedestal. Eu ainda estou aprendendo. Se vocês sabem como usar, me avisa. Porque ela está apoiando pela mãozinha. Assim. Depois eu vou arrumar
uma forma melhor. Eu vou fazer mais testes pra uma forma melhor de colocar ela. E aí eu tô pensando em comprar uma caixa de acrílico pra colocar ela, pra não sujar. E também tô pensando em comprar uma caixa de acrílico pro meu... Eu tenho um biscuit do meu casamento, do topo de bolo. Eu tô pensando em proteger ele também, porque ele tá começando a ficar sujo de poeira, gente, de poeira. Então, e como o vestido de noiva é todo branco, você já imagina como é que não tá. Então é isso, gente. Isso foi uma mostra... eu vou mostrar algo nada a ver, que eu imagino que vocês... Tá aqui que eu tô vendo Barbie. Mas é só pra gente se distrair, gente. Agora, em março, eu tenho leituras, né, que eu quero muito fazer. Estou muito ansiosa por Guild, estou doida para voltar nesse universo e vou contar tudo para vocês. Com certeza vou estar terminando esse livro em março, só não sei se eu vou começar o próximo da linha, né? Em março ainda, eu acho que não. Vamos ver, né? E aí, é isso, gente. Depois eu volto com um novo vlog, com um novo vídeo, tá? Me contem nos comentários como é que foram suas leituras agora no mês de fevereiro. Quero muito saber, tá bom? Tchau! E até o próximo vídeo.